Boa noite, queridos. Abram suas Bíblias no profeta Obadias. Se virem. Profeta Obadias. Achou? Nem, tem gente disfarçando assim. A hora que eu leio, parou de abrir assim. Não, é o profeta Obadias. É o menor livro do Antigo Testamento. Tem apenas um capítulo. Eu tenho me desafiado mesmo a pregar em cima dos profetas menores e tem sido, para mim, a vida tem sido uma experiência incrível. Não sei para vocês, mas para mim tem sido. Vocês que se lascam se não estão gostando. Vamos orar, queridos? Vamos fechar nossos olhos? Pai, eu te agradeço mais uma vez por esse privilégio, Senhor, que é estar aqui reunido como igreja. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Por termos esse deleite que o Teu Espírito separa para a gente todo domingo, Senhor. Estarmos em comunhão como irmãos em Cristo. Podemos elevar os nossos corações, a nossa adoração, por meio dessas canções ao Teu trono, Senhor. Obrigado também, Deus, pela Tua palavra, porque todos os domingos nós somos abençoados por essa luz que vem do Teu Espírito sobre aquilo que está revelado na Tua palavra. Obrigado pelos mestres que o Senhor tem levantado nessa igreja, que tem recebido do Senhor toda a capacitação para ensinar apenas aquilo que a Tua palavra ensina. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós te somos gratos, Senhor, por isso. Por isso, fale com a gente nessa noite, Senhor. Em cada coração que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, falando um pouco sobre esse pequeno livro do Antigo Testamento, o título dessa pregação é A Queda dos Orgulhosos. Como é que é para você essa questão do orgulho? Você tem essa percepção, essa luz, e se vê como uma pessoa humilde? Tem orgulho disso? Ou, às vezes, encontra alguns tropeços relacionados a essa questão do orgulho? Às vezes nós não temos muita dificuldade com relação ao orgulho fora de casa, mas temos uma dificuldade dentro de casa. E como é que funciona isso para cada um de vocês nesse aspecto? Esse livro do profeta Obadias é um livro que vai tratar a respeito dessa questão. A questão do orgulho de uma nação chamada Edom e tudo o que ela colheu em detrimento a essa péssima escolha que eles tomaram para si. Então, falando a respeito primeiramente do profeta Obadias, não se tem assim um consenso, não se sabe exatamente quem é esse profeta que escreveu esse livro. Esse livro é um livro reconhecido pelo judaísmo e pela fé cristã, mas não se tem um consenso, não se sabe ao certo quem é o profeta Obadias, quem é esse homem que escreveu, e também não se tem certeza, não se sabe em que período histórico ele escreveu. Inclusive, alguns críticos pensam que nem foi escrito por uma única pessoa. Acha que é uma compilação de profecias. Ou seja, houveram vários profetas, vários homens que escreveram o livro de Obadias. Porém, eu, como
um defensor das Escrituras Sagradas, creio que toda a Escritura é inspirada por Deus. Às vezes as pessoas não entendem o significado do que é inspirado. Inspirado não é psicografado. Tá? Tem gente que às vezes entende inspirado como psicografia, é como se o Espírito Santo, literalmente, o cara entrasse numa espécie de transe ali, ele ficasse assim, escrevendo a Bíblia Sagrada. Então, não se trata disso. Inspiração é porque nós cremos, tem um celular aqui. Ó. De quem que é? Da Carol? É que estava piscando aqui, e eu com meu TDAH aqui não ia dar muito certo. Já estava vendo os marimbondos aqui. Já nem lembro o que eu estava falando, o TDAH já venceu. Vamos lá. Essa questão do inspirado, do psicografado. Né? Psicografia não tem nada a ver com a fé cristã. Existiam as questões proféticas que, geralmente, o profeta ele recebia essa profecia em transe. Tá? Então, ele recebia da parte de Deus essa visão profética e ele escrevia nesse estado de transe. Okay? A mente dele era tomada pelo Espírito Santo e então ele recebia da parte de Deus essas visões e essa palavra da parte de Deus. Por isso que ele podia escrever, assim diz o Senhor. E ele escrevia como se fosse o próprio Deus falando, porque de fato era o próprio Deus falando por meio dele. Tá bom? Eu não sei, eu acho que vocês talvez já tenham até mesmo feito esse tipo de afirmação, né, em um tempo de descrença, ou ouvido esse tipo de afirmação de algum descrente, alguém que não acredita na Bíblia Sagrada, aquele tipo de coisa, a Bíblia foi escrita por homens. Né? E essa frase, geralmente, ela tem uma intenção de gerar sobre a Bíblia Sagrada como uma espécie de desconfiança. Então, quando eu falo, a Bíblia foi escrita por homens, automaticamente, se foi escrita por homens, eu não posso confiar nela. Ok? Certo? Mas as mesmas pessoas que falam que a Bíblia foi escrita por homens, e, portanto, eu não posso acreditar nela, são as pessoas que acreditam em tudo o resto que foi escrito por homens. Né? Toda a história escrita por homens, toda a ciência elaborada por homens. Alguém algum dia que não é cientista foi, de fato, dentro de um laboratório científico, ver se de fato é aquilo ali? Não. Né? A gente simplesmente acredita naquilo que os cientistas muitas vezes levantam, nem tudo, porém, algumas coisas a gente tem como consenso de que aquilo é a verdade. Quando você vai numa farmácia comprar um remédio, você acredita que aquele remédio, de fato, foi feito para a sua finalidade que está sendo vendido. Ok? Certo? Então, a humanidade, de maneira geral, não é cética em relação àquilo que o homem escreve, em relação àquilo que o homem ensina por aí. Ok? Tem algumas coisas que a gente visivelmente já vê e já fica precavido do que aquilo é uma maluquice ou alguma coisa desse tipo. Né? Então, em relação à Bíblia Sagrada, é a mesma coisa. Quando a gente fala, a Bíblia foi escrita por homens. Né? Mas há uma questão que as pessoas ignoram, é com relação especialmente às profecias. As profecias são a evidência de que a Bíblia Sagrada não foi simplesmente, não pode ser simplesmente resumida como uma frase, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens. Deus escreveu por meio dos homens. Aquilo foi revelado por meio dos homens e os homens escreveram isso. Mas especialmente as profecias, elas, de alguma forma, elas evidenciam de que aquilo, apesar de ter sido escrito por homens, é de fato uma verdade. Ok? As profecias, elas se cumpriram no tempo e na história, especialmente as profecias do Antigo Testamento. Muitas delas, dependendo da escola teológica, vai ter essa visão de que muitas dessas profecias ainda irão se cumprir. Eu vou afirmar para vocês, como teólogo, que quase que 99% das profecias do Antigo Testamento já se cumpriram em Cristo Jesus. Não irão se cumprir, mas já se cumpriram em Cristo Jesus no tempo e na história. Ok? Certo? Especialmente dentro da questão da profecia, nós temos que entender o contexto histórico. Se ela já não se cumpriu historicamente, nós temos que depois avaliar ela à luz do Novo Testamento, porque se o Novo Testamento diz que já se cumpriu, logo já se cumpriu.
Não tem por que nós esperarmos ela se cumprir, se lá, tanto Jesus, lá, quando você lê lá o Evangelho de Mateus, por exemplo, que é o mais enfático nessa questão, ele diz, e assim se cumpriu o que fora dito por quem? Pelo profeta. Certo? Não está cheio, você vai ler Mateus, está cheio de versículos dizendo assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Se o Novo Testamento está dizendo que aquilo que o profeta falou já se cumpriu, então, qual que é a conclusão? Aquilo se cumpriu. Amém? Certo? Mas tem coisa ali que alguns crentes de hoje em dia, alguns teólogos fazem, que é isso, é ler e ali se cumpriu. Não, não se cumpriu. Se cumpriu, mas não se cumpriu. Ainda vai se cumprir e ainda estão aguardando se cumprir coisas que já se cumpriram claramente no Novo Testamento. Especialmente essas profecias ligadas a Israel, meus queridos. Volto a falar, é impossível se entender o cumprimento dessas profecias de modo literal. Quando você lê o cumprimento de certas profecias do Antigo Testamento, você lê lá no Antigo Testamento, está dizendo assim, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e não sei o quê. Chega lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai descrever assim, ó, assim disse o profeta, ele vai falar, o sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue. Daí ele diz, e isso se cumpriu nos milagres de Jesus. Ponto. Então, toda aquela visão apocalíptica, meia que de filme de ficção científica, né? Imagine o sol escurecendo, a lua se tornando em sangue, caindo em enxofre, para lá um dragão de 7 cabeças levanta do mar, aquela visão toda, né, meio fantasiosa, quando a gente lê o texto puramente, entende puramente, você chega no Novo Testamento, a visão é outra. Quando o Antigo Testamento fala, por exemplo, acerca do Messias, do reino do Messias, ele vai falar assim, e se levantarão as nações, e haverá guerra, perseguição contra Israel. Chega lá em Jesus, o apóstolo diz assim, e assim eles foram perseguidos, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Os príncipes se levantaram contra ele. Então não sou eu quem está dizendo. Não é o Pipe que está dizendo que essas profecias se cumpriram. Eu estou dizendo que elas se cumpriram porque o Novo Testamento está dizendo que elas se cumpriram. Amém? Quando você vai para o Apocalipse, então, quase que na sua totalidade já se cumpriu. Até o 6º século. E tem gente que está aguardando ainda. As pessoas têm me perguntado assim, Pipe, você não acha que está perto do fim? Está mais perto, com certeza. Né? Porque o tempo não anda de trás para frente, né? De frente para trás. Que nós estamos mais perto, nós estamos. Mas existem 3 episódios, meus queridos, que enquanto não acontecer, não adianta você levantar as mãos para o céu, que não vai te puxar. Ok? Há 3 eventos. A manifestação do anticristo, o tal da paz mundial, que o apóstolo fala, quando disserem a paz, lhe sobrevirá repentina destruição. Amém? E a outra coisa que Jesus falou, que quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Se é para todo mundo, não sei. Ok? Eu sou de uma linha que acredita que é em todo mundo. Não para todo mundo, mas em todo mundo. Então, enquanto essas 3 coisas não acontecerem, senta e espera, porque talvez vai demorar muito ainda. 43% da população mundial nunca ouviram falar de Jesus. 43% da população mundial. Então, se for para todo mundo, aguenta aí. Certo? Então, veio a pandemia ali, um monte de gente mandando recado, Pipe, é o fim, finalmente. Né? Falei, olha, filho, Deus queira. Eu sempre torço para o meteoro. Eu já falei. Eu vivo torcendo quando falam, aparece a notícia, meteoro talvez atinja a Terra. Eu falei, não, talvez não, atinja, por favor, bem no meio ali. Ó. Já deu. Amém? Toda essa introdução para falar de profecia, vamos para o texto aqui. Para vocês entenderem quem são os edomitas eles eram descendentes de Esaú, o irmão de quem? Jacó. Muito bom.
Por mais que a história de Esaú e Jacó, no fim, acabou sendo uma linda história de perdão, especialmente por parte de Esaú, que perdoa Jacó e o recebe, os seus descendentes nunca se reconciliaram. Sempre se odiaram durante toda a sua história. Uma coisa interessante, queridos, que eu destaquei aqui, eu acho que Deus gosta de criar intriga familiar. Sério, tem alguma coisa em Jeová que eu não sei. Ele é meio chegado numa intriga familiar. Porque, olha só, tinha 2 filhos, né? Isaac e Ismael. Ele vai lá e faz o quê? Escolhe Isaac e manda Ismael para longe. Você sabe que até hoje, os descendentes de Ismael, que são os muçulmanos, odeiam quem? Os descendentes de Isaac, que é Israel. Gosta ou não gosta de uma intriga esse homem? Depois, o mesmo ocorre entre Esaú e Jacó, que é o escolhido de Deus, certo? E a primogenitura era de Esaú. Mas Deus faz o quê? Cria intriga. Não, não vai ser Esaú, vai ser de Jacó. E aí, os descendentes de Jacó, que são de Esaú, que são os edomitas, que criam esse reino de Edom, também passam a odiar Israel durante toda a sua história. Versículo 1, queridos, começa dizendo assim: visão de Obadias, assim diz, e aí, Adonai Yavé, no hebraico, algumas traduções vai estar o soberano Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, uma mensagem foi enviada às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Então, sempre quando a gente olha para essas profecias, nós temos que prestar atenção muito quando essa profecia ela é assinada pelo próprio Deus. Quando ele diz, foi o Senhor quem entregou isso, isso não vem da mão do homem, isso vem da parte do Senhor. Quando essas duas palavras, meus queridos, em hebraico, Adonai e Yavé, aparecem juntas, geralmente elas vão tratar a questão da soberania de Deus sobre todos os reinos da história. Ok? Vocês acham que as nações da terra têm autonomia em relação a Deus e a sua soberania? Eles fazem o que eles quiserem? Ou elas só agem, só têm suas ações debaixo da soberania de Deus? O que vocês acham? Primeira ou segunda? Segunda? Quem acha que é a segunda, levanta a mão. Quem acha que é a primeira, portinha, tem uma fogueira te esperando ali fora. Ali. Então, Obadias, ele está revelando, Então, Yavé, ele envia um mensageiro para os reis da terra, para que se voltassem contra Edom para o destruir. Eu acho interessante isso, porque o Deus da história age sobre as nações e ele leva as nações a se voltarem contra contra Edom. Ok? Então isso demonstra o quê? Que o Deus que nós cremos é o Deus que está lá. Nenhuma nação não está debaixo do seu senhorio. A Bíblia diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Porém, Deus é o rei de toda a terra. Deus é o rei de todas as nações. Deus é o rei, ainda que não queiram, Deus é o rei de todo ser humano. Todos estão debaixo do seu reinado absoluto. Amém? Até mesmo Satanás, ou acha que não? Acha que Satanás está no mesmo pé de igualdade. Alguns movimentos de batalha espiritual colocam o diabo numa espécie de igualdade com Deus. Como aquele negócio lá, aparece, né, você já viram aquela figurinha, aparece Jesus de um lado e Satanás do outro fazendo, né, queda de braço. Até parece, né? Jesus fica assim, com o miguinho, batendo na testa dele, destruindo ele a hora que ele quiser. Basta um sopro da sua boca e ele destrói todo o reino de Satanás. Eu acho lindo isso no ministério de Jesus. Antes de Jesus, vocês conheceram algum tipo de possessão demoníaca no Antigo Testamento? Só tem uma. Que foi lá o caso de Saul, né?
Daí veio Davi lá, tocava a harpinha lá, tocava a harpa, o demônio saía, né, o espírito saía ali de Saul. Mas é o único caso, né, que saía por meio do louvor ali, da unção que estava sobre Davi. Mas no Novo Testamento, quando Jesus vem e o reino é implantado, o poder do reino sobre os demônios é colocado sobre todos os demônios. E cada um de nós, todos nós, temos essa autoridade sobre os demônios, em nome de Jesus. Amém? Certo? Apesar de que a gente torce para não cruzar, né, para tropeçar no Satanás, as situações que acontecem, a autoridade está em mim, está em você. Geralmente, vou até ler o coração de vocês aqui. O Senhor Jesus está me revelando aqui. Entendeu? A gente geralmente tem medo de possessão demoníaca, sabe por quê? Eu vou confessar. Eu tenho um medinho que ele vai entregar todos os meus pecadinhos para todo mundo. Hã? Já pensou? Você vai lá expulsar e ele fala assim, você? Você aquele fofoqueiro? Você aquele viciado nisso, viciado naquilo? Você? Teve um amigo, na época da igreja presbiteriana, que uma pessoa ficou endemoniada, ele foi. Chamaram ele. E ele foi. E ele chegou lá, olha só a situação. Ele chegou na casa da pessoa, não estava ninguém dentro de casa, só estava a pessoa endemoniada dentro de casa. Toda a família estava para fora de casa. Ninguém queria ficar dentro da casa. E era de noite, para ajudar. Satanás nunca se manifesta meio-dia, né, em plena luz do sol, numa praia. Né? Só Iemanjá, de vez em quando, dá uma manifestadinha lá. Mas ninguém na praia, né? E estava lá, daquele jeito. E ele pega, tudo desligado as luzes. Mas por que a luz desligada? Por que a luz desligada? Tudo desligado as luzes. E ele entra na casa. Só por aí esse homem já tem que ser canonizado. Eu não entrava. Sozinho, mas nem a pau. Entendeu? E ele entrou sozinho na casa. E quando ele chegou lá, era uma mulher, estava no quarto, na cama. Visão de exorcista, gente, do filme Exorcista. Uma coisa assim assustadora quando ele contou para mim essa história. E a mulher falando com aquela voz de gutural, de endemoniado. E quando ele entrou, Satanás quis tirar a autoridade na vida dele, jogando na cara dele todos os pecados. E o que ele fez? Ele olhou para aquilo tudo e ele falou assim, não, mas eu sou um pecador mesmo. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Mas aquele que vive em mim morreu a minha morte, morreu pelos meus pecados. E eu não estou aqui em meu nome. Eu não estou aqui numa autoridade que eu tenho por mim mesmo. Eu estou aqui na autoridade do Rei dos Reis, do nome que está acima de todo nome. E eu te ordeno que saia dela, em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta naquela noite. Amém? Então nós não temos que ter medo de demônios. Essa noite eu tive um sonho que eu estava numa casa e tinha umas 10 pessoas endemoniadas. E estava só eu sozinho. Entendeu? E eu só na unção ali, ó, rodando meu cabelinho lá e expulsando os demônios, bangueando assim. Mas pense no sufoco, gente. Eu acordei cansado, de verdade. Nunca expulsei tanto demônio na minha vida. Tomara que não seja aqui hoje que vai acontecer isso, né? O sonho. Então, a autoridade desse rei soberano, que é Jesus, estava sobre Deus tem essa autoridade, amém? Então, Deus é a autoridade suprema de todas as coisas. Veja bem, se Paulo fala que tudo subsiste por meio dele, significa que demônios, anjos, toda a criação, homens, mulheres, animais, tudo, absolutamente tudo, subsiste por meio dele. Amém? Amém?
certo? Está debaixo da sua autoridade. No verso 2, veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Mas por que Deus está projetando todo esse juízo sobre Edom? O que os edomitas, afinal, haviam feito ao ponto de trazer a ira de Deus, o juízo de Deus para com eles? Lá no versículo 3, começa a descrever: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Alguém já ouviu falar da cidade de Petra? Quem já ouviu falar da cidade de Petra? Levanta a mão. Okay? A cidade de Petra, para quem não sabe, é literalmente uma cidade linda, maravilhosa, antiga, que tinha sido construído dentro da montanha. Sabe, Senhor dos Anéis, Minas Tirith, lá o que os anões construíram. Então, lógico que Petra não chegava nem no chulé daquilo, mas era mais ou menos aquilo ali, certo? Ok? Então, a cidade de Petra é essa a visão que Obadias está falando, certo? Porque exatamente isso. E a cidade de Petra era a capital de Edom, ok? Certo? Então, por isso que ele está descrevendo que a cidade era construída dentro da rocha ali, daí que vem Petra, ok? Que significa literalmente pedra. Então, a primeira coisa que Deus abomina nos edomitas era a sua arrogância e a sua altivez. Então, aí o perigo da arrogância e da altivez. Então, eles batiam no peito e se achavam indestrutíveis por causa da posição, da localização da cidade de Petra. Eles achavam que nunca eles poderiam ser destruídos ou conquistados. Eles batiam no peito, eles tinham esse orgulho neles. Então, essa é a primeira lição que eu e você devemos aprender com o erro dos edomitas. Fuja, meu querido, da altivez, do orgulho, da soberba. Fuja de qualquer visão de segurança que seja fruto de si mesmo. Amém? Lute contra toda essa ideia que nós temos nos dias de hoje, que vem de uma teologia distorcida, e muitas vezes do nosso Instagram. Ai, gente, isso é mesmo, tem muita gente ali que eu coloco em silêncio. Porque é uma exaltação da força humana, do hedonismo, de que eu posso, porque eu posso, porque eu posso, porque eu posso, porque eu posso. A Bíblia ensina isso? O apóstolo Paulo fala o quê? Quando ele pode o quê? Tudo posso no quê? Naquele que me fortalece. Amém? Repete comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aí sim, nele nós podemos. Sem ele, eu posso. Bam, Deus dá uma rasteira e cai de boca no chão. E aleluia, porque ele nos derruba de boca no chão. É bênção de Deus quando Deus quebra os nossos dentes. Quando Deus quebra as nossas pernas. Nos deixa bangalinha assim, amor. É lindo quando Ele faz isso com a gente, porque isso é amor. A Bíblia fala que Deus abomina os orgulhosos, os soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Quem é que saiu perdoado quando orou lá, na frente de todo mundo, lá na praça? Lá? O religioso chegou lá: Senhor, eu te louvo porque eu não sou que nem esse miserável da Gólgota aqui. Que não deixa de ser verdade, que é miserável. Amém? Aí chega do lado lá o mais pecador, o publicano, odiado por todos. Aí Jesus também, outro, ele gosta de criar intriga social também. Além de intriga familiar, ele gosta de criar intriga social. Porque todo mundo odiava aquele cara. E aquele cara chega lá e se reconhece como o pior. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus fala que esse sai justificado e não o outro. Então, fuja de todo tipo de arrogância. Lá em Tiago, no capítulo 4, queridos, eu queria ler alguns versículos com vocês, acerca do que Tiago fala a respeito disso, da soberba. Tiago 4, versículo 6 em diante. Diz assim: portanto, diz, Deus resiste aos
soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que coisa linda que o que Deus está dando como segredo para mim e para você. Ele fala assim, olha, esqueça da tua força, do teu poder, de que você pode alguma coisa, de que você é o bambambam da cocada preta. Esqueça disso. Esqueça disso, porque Deus resiste a esse tipo de gente. Deus resiste a esse tipo de teologia. Deus não quer que a gente se ache o melhor de tudo, que a gente se ache acima dos outros, que a gente é forte. Não é isso. E aí no versículo seguinte ele fala, sujeite-se a Deus. Pare com essa história de orgulho próprio. Pare com essa história de se achar acima de todos. Seja humilde, seja dependente de Deus. Saiba o seu lugar. O Kenny citou um vídeo do R6 Pro na semana passada, né? Onde um jovem lá questiona a questão do juízo de Deus para com Adão. Onde Deus chega para Adão e fala assim, né, Deus simplesmente condena Adão. Né? Adão peca uma única vez, né? Uma única vez pecou, e o juízo de Deus, segundo aquela pessoa que está perguntando, foi muito radical. Foi pesado. Aí o R6 Pro fica indignado e fala, qual que é o problema de vocês? Qual que é o problema de vocês? Fica indignado. E fala, o que Deus falou para Adão? Que se ele comesse, Deus ia fazer o quê? Ia matá-lo, não é isso? Se você comer, você vai morrer. O que ele queria que Deus fizesse? Os caras acham que Deus é tipo nós, que fala para os filhos assim, filho, não coloca a mão ali, senão você vai apanhar. Meu filho vai lá e coloca o dedo, gente. Filho, não coloca o dedo, senão você vai apanhar. Ele vai lá e coloca o dedo. Né? Eu, quando era criança, o pai falava assim, filho, não coloca o dedo lá. Se eu só me mexesse, já era um tapão nas orelhas, e a minha cabeça não era muito difícil de acertar, né? Podia estar uns 4 metros e acertava assim. Deus fez o certo. Não, ele falou que você comeu, você vai morrer. Só que o mais interessante é que Deus demorou quase 9 séculos para matar ele. Tamanha a sua graça e a sua misericórdia. Tamanha a sua graça e a sua misericórdia. Mas a coisa não acaba ali. Adão fez a burrada, e aí o que aconteceu? Quem que foi lá e morreu pelo Adão ainda? Para que o Adão tivesse vida eterna. Para que a vida eterna fosse restabelecida na vida de Adão. Jesus, o próprio Deus assume tudo aquilo ali. E aí que está a indignação do Sproul. Porque nós temos uma igreja que não conhece Deus. Não conhece a si próprio e não conhece Deus. E aí a gente tem toda uma teologia fazendo um serviço ao contrário agora. Fazendo do homem um super-homem. Fazendo do homem uma espécie de ser que pode ser forte por si mesmo e viver um tipo de independência de Deus. E aqui Deus está combatendo toda essa altivez que Edom tinha, porque Edom se achava invencível, achava que ele podia por si mesmo, e ele esqueceu que existia um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, e que ninguém se coloca diante dele e permanece em pé em sua soberba, quando ele diz, chega, e ele vem, dá com o pé no peito mesmo, e não tem dó de derrubar e destruir, e exterminar, com toda uma nação que se coloca nessa posição. Porque ele é Deus, ele ainda é o rei da terra. Ele é Adonai Yahvé, o Deus da terra. No versículo 9, ele continua dizendo, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha que lindo! Quer ser exaltado, meu querido? Se humilhe diante do Senhor. Porque quando a exaltação não vem dele, vem de Satanás, vem do ego humano. Eu não quero isso. Amém? Amém? Nós temos que declarar todos os dias da nossa vida a nossa total dependência dele. Aleluia. Esqueça a tua força. Fala, Senhor, a minha força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele, sempre Ele em mim e em vocês.
Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aleluia! É uma total dependência de Deus, não depende dele. Olha, se Deus quiser, eu vou subir na vida. Se Deus quiser, um dia eu vou ter uma casa. Se Deus quiser, um dia eu vou ter um carro. Se um dia Deus quiser, eu terei uma chácara para viver. Glória a Deus, tomo posse em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Ele me der graça para isso. Amém. É Ele que nos dá graça. Todos os dias para isso. Versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Que presunção é essa? Ele está dizendo. Toda a glória tal como esta é maligna. Aleluia. É maligna, meu querido. Toda essa ideia, coach, que está vindo do fogo do inferno e tem tomado conta dos púlpitos de muitas igrejas, é maligna. Não vem do Evangelho. O Evangelho está se lixando para o meu orgulho, para a minha força, para o meu poder em mim mesmo. A Bíblia fala que eu tenho que tomar a minha cruz, morrer para mim mesmo, morrer para os meus sonhos, viver para Deus. Todos nós somos chamados para vivermos os sonhos de Deus para nossas vidas. E que eu creio em nome de Jesus, que sempre é o melhor para mim e para você. Amém? Amém, meu querido? Voltando lá no versículo 4, meus queridos. Falei, meu querido, deve ser para alguém que Deus está falando aqui especificamente. Aí Deus fala assim, ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor, aleluia. Amém? No verso 5, se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Olha que coisa linda. Deus usa os próprios amigos, as alianças, as forças humanas, os reinos ao qual ele estava aliançado, que ele se aliançou para se voltar contra Judá. Deus usa aqueles amigos para traírem ele, a Edom. Ele estava sendo traído por aqueles em quem eles confiavam. Ao invés de confiarem em Deus, eles confiavam nos amigos, confiavam nas pessoas, na força do homem. Eu falei, está vendo, ó, filhos? Se fossem ladrões, assim eles entrariam, roubariam um pouquinho. Mas tudo isso que está vindo sobre vocês, ainda está vindo por meio dos seus amigos, e sou eu que estou movendo tudo isso sobre a tua vida, para mostrar para você que sem mim você não é nada. Essa é a segunda lição que a gente aprende em Obadias. Afinal, em quem ou no que depositamos nossa confiança? Dinheiro? Trabalho? Força física? Amigos? Família? Ou em Deus? Eles estavam soberbos da sua posição como cidade, da sua glória como cidade, como nação,
Eles eram soberbos em relação à sua própria força, e agora Deus estava trazendo juízo sobre eles. E agora vem a terceira pior razão pela qual Deus estava trazendo juízo sobre eles. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Notem que ainda que o meio pelo qual a destruição seria manifesta seria por meio de homens, Deus declara que era Ele que estaria promovendo a destruição. Não é lindo isso? É interessante, né? Porque a gente não imagina muitas vezes que, por mais que uma nação esteja trazendo juízo sobre outra, a gente fica pensando, poxa, mas é Deus que está fazendo isso. Era Deus que está movendo por meio da sua soberania as nações para trazerem juízo sobre outras nações. Assim foi com Israel, assim foi com Judá e assim estava sendo com Edom. O gravíssimo erro dos edomitas, no versículo 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Lembra que os edomitas são descendentes de Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó. Logo, todos eles eram irmãos, parentes de alguma forma. Ok? Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não deveria ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar. Nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. A manifestação clara de quando a taça da iniquidade chegou ao limite está explícita nesse texto. Não sei quantos de vocês já ouviram falar a respeito da taça da iniquidade. Taça da iniquidade, queridos, é que assim, a forma como Deus estabelece isso é uma coisa que Deus, em sua soberania, opera e aí é com Ele. Mas existe uma taça. E a gente vai enchendo essa tacinha. Para aqueles que não têm Cristo Jesus. Ou mesmo para aqueles que supostamente, vou colocar supostamente têm Cristo Jesus. Onde a gente pensa que a graça é uma liberalidade para o pecado. Onde aqueles que estão lá fora acham que não existe Deus, portanto, podemos fazer o que a gente bem entende. E a gente vai enchendo essa taça da iniquidade. Quando essa taça transborda, Deus traz juízo imediato. Por isso que a gente muitas vezes vê um jovem morrendo, e a gente não sabe por quê, né? Puxa, morreu, era tão jovem. A Bíblia fala uma coisa, queridos. Eu não estou dizendo que todo jovem que morre, morre por causa disso. Mas a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Vocês acham que isso é uma verdade? Ou não? Certo? Então, desonrar pai e mãe, queridos, é brincar com algo muito sério. Certo? Por isso, honre pai e mãe. Então, Edom tinha chegado ao limite dessa taça, tinha transbordado essa taça, então Deus vem e traz juízo. Então, eles mataram seus irmãos judeus, eles roubaram seus irmãos judeus. E além de tudo, não somente isso, mas eles olharam com satisfação a desgraça dos seus irmãos judeus. O Salmo 137:7 diz que enquanto Jerusalém estava sendo destruída, eles gritaram,
arrasem-na até os alicerces. Tamanho era o ódio que eles tinham pelos seus irmãos judeus. E agora uma coisa que é interessante, meus queridos, e isso gera, de alguma forma, um certo paradoxo em relação a essa questão da soberania de Deus. E eu acho tremendo isso em Deus. Aquele juízo que eles estavam rindo, que estava sendo trazido sobre Judá, sabe quem estava trazendo sobre Judá? Deus. Israel havia transbordado a taça da iniquidade, Deus trouxe juízo sobre Israel, eles foram levados cativos, nunca mais foram restaurados como nação. Judá transbordou a taça da iniquidade, Deus traz juízo também das nações sobre Judá. E não é interessante que é Deus quem está trazendo esse juízo, mas isso não dava o direito de Edom se regozijar no juízo que estava vindo sobre aquele irmão. Não é interessante isso? Nós não devemos nos alegrar quando Deus traz juízo sobre os outros. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso. Ezequiel 33:11 diz que o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio. Repete comigo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, quando ele traz juízo sobre o ímpio, não é para ser motivo de alegria para a minha vida e para a tua vida. Quando a gente vê alguém que está fazendo algo contrário a Deus, no pecado, se essa pessoa recebe algum tipo de juízo da parte de Deus, eu não tenho a permissão de me alegrar por causa disso. Quantas vezes, né? Hein? Vamos falar a verdade. Alguma pessoa que a gente não gosta, que a gente teve alguma dificuldade, essa pessoa se lasca, a gente dá um sorrisinho no cantinho aqui. Chega até a falar um glória a Deus, assim. Se alegra com aquilo que acontece na vida do outro. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Às vezes Deus traz juízos parciais sobre a vida daquela pessoa para fazer com que aquela pessoa seja levada ao quebrantamento e por meio do quebrantamento essa pessoa se arrependa do seu pecado e tenha a sua vida restaurada. Amém? 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 Eu não sei quanto a vocês, mas olha, quantas vezes Deus precisou me dar algumas pauladas para que eu voltasse para o caminho. Porque se Ele me deixasse levar pela alegria, meu querido, pelo prazer, pelas coisas boas que o Satanás oferece para a gente vai e não volta nunca mais. Quando vê, cai no inferno. E às vezes Deus tem que dar uns tapinhas assim, volta miserável. E a gente volta para o prumo. Mas esse tapinha, às vezes, depende da forma, né? Eu, geralmente, é por doença. Então, você sabe que eu tenho pecado bastante, né? Porque esse ano está complicado do meu lado, vai dormir. Geralmente, eu fico pianinho, fico uma santidade, fico benção. Em seguida, o texto diz para Israel: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Em Ezequiel. Lá em Tiago 4, no versículo 11, olha o que vai falar também sobre essa questão do juízo que a gente muitas vezes traz sobre os outros. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não faleis mal uns dos outros. Então imagine, se Edom olhou para a desgraça que estava acontecendo sobre Judá, ele se alegrou, e aqui Tiago está falando assim, olha, não falem mal um dos outros, amém? Todo mundo entendeu essa parte? Amém? Deixa eu falar para mim mesmo, entendeu? Entendi. Não faleis mal uns dos outros, não importa como anda a vida da pessoa. Tiago está falando, não fale mal.
Não fale mal uns dos outros. A gente faz isso, queridos? Hã? Complicado, né? Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, está se colocando na posição de quem? De Deus. Lá no versículo 12 do capítulo 4, vai dizer: há um legislador, ou seja, baixa a bola aí, porque nem eu e nem você somos juízes, porque só há um legislador que pode salvar e destruir. Ou seja, toda questão de juízo, nesse aspecto, compete a Deus. Queridos, juízo não é dizer, chegar num irmão e dizer assim: irmão, isso que você está fazendo é pecado. Você precisa se converter disso. Isso não é juízo. Ok? Isso não é juízo. Juízo é você dizer assim: irmão, você fez isso, você já está condenado, tá? Isso é juízo. Quando você dá o decreto, você tira a graça, a misericórdia da vida do cara e você declara então que ele está condenado. Isso é juízo. Amém? Certo? Dizer que certas coisas é pecado não é julgar. Então, o problema da igreja moderna também é que hoje em dia nem isso você pode dizer, né? Quando você fala assim, olha, aquilo ali é pecado, o cara, olha, não julguei isso. Mas como é que não vai julgar? Você tem que julgar o que é pecado. Julgar é quando você condena essa pessoa ao fogo do inferno. Amém? Às vezes eu penso na forma como nós lidamos quando o irmão em Cristo cai em pecado e acaba sendo exposto para todo mundo ver. Quando a Daniela Araújo, né? Acho que é a Daniela Araújo, aconteceu lá, tem um tal de Fuxico Gospel, uma página do diabo. Eu fico pensando, né? Quem foi? Só pode ter sido do inferno que nasceu uma ideia diabólica como essa de criar um site chamado Fuxico Gospel. E você colocar nessa página todos os podres, coisas que acontecem dentro da igreja. Né? Expor isso para todo mundo. Né? Eu falei, entendi isso. Né? Fico pensando, será que Deus, o coração de Deus é isso? É expor todos os nossos pecados? Para todo mundo ver? Tinha uma pessoa que fazia parte dessa igreja que ela cria verdadeiramente que no dia do juízo ia ter um telão e cada uma fila indiana assim, eterna, ia passar todos os nossos pecados nesse telão. Eu não quero ir para o céu, se é desse jeito. Prefiro ir para o inferno então, porque olha que vai ser uma vergonha feia o negócio ali. Daí eu vi as pessoas, Daniela Araújo, Daniela Mercury também, que entra né? Daniela Araújo. Né? Eu fiquei pensando, cara, mas... Fico pensando, olha, graças a Deus que não sou eu. Ainda bem que eu não sou conhecido assim para estar nessa desgraça de ser Fuxico Gospel. Mas quantos que eu já vi sendo exposto ali? Sabe? Eu acho que a gente viver com sabedoria nos dias de hoje é uma coisa muito complicada, né? Kleber Lucas fez aquelas afirmações acerca do hino, da harpa lá, alvo mais que a neve, né? Levantou toda a questão lá. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo muita gente se ultrapassando o limite da questão de você dizer, olha, eu fiz um vídeo até falando sobre isso, olha, eu falei, olha, querido, isso que ele está falando não é verdade, né? A base bíblica é essa daqui, tal, né? Até fazendo um parêntese aqui, queridos, quando a Bíblia fala assim, ainda que os seus pecados sejam como a carmesim, no texto ali fala, carmesim, uma exegese, uma interpretação correta desse texto seria mais ou menos assim. A palavra Adamá, de carmesim ali, é a mesma que origina Adão, que origina terra. Então, ainda que a nossa tradução seja vermelho, né, um carmesim seria uma cor vermelha, a intenção, a ideia é de falar da terra.
ok? Ou seja, ainda que os seus pecados sejam sujos como a terra, ele vai tornar isso branco, limpo. Vai tirar aquela sujeira de você. Não tem nada a ver com essa cor aqui. Adamar não é isso. Ok? Adamar não é isso. Ok? Adamar é terra. Sujeira da terra. Tornar limpo é isso. Amém? Isso não tem nada a ver com a pigmentação da pele de ninguém. Ok? É isso que o texto está falando. Então, ainda que, a Bíblia fala, ainda que seus pecados sejam como sujos, como uma terra, eu tornarei eles brancos como a neve. Amém? Certo? É isso, não tem nada de racismo ali, ok? Mas veja só, isso é uma coisa. Outra coisa é eu desejar que o cara morra, que o cara vá para o inferno, que o cara seja condenado ao fogo do inferno. Do contrário, eu devo orar pela vida dele, que Deus tenha misericórdia da vida dele, que Deus quebrante o coração dele, que Deus dê a ele uma luz ao ponto de enxergar o caminho errado em que ele, na minha ótica, está caminhando. Mas volto a falar, quem é o juiz? Quem é o juiz, queridos? Quem é o legislador? Deus, não é eu. Também, se ele quiser seguir o caminho dele, aí é ele com Deus. Amém? Agora, se alegrar, amanhã o Leonardo Gonçalves mesmo, parece que não está conseguindo fechar mais nenhum show. Parece que nenhuma igreja contrata mais o cara para fazer os shows depois das algumas declarações que ele fez. Eu me entristeço, lamento por ele. Lamento, mas eu não quero o mal dele. Amém? Então essa é a terceira lição que nós aprendemos, queridos. Não se alegre jamais com a queda do teu irmão. Jamais. Pode ser, olha, o maior miserável, pode ter feito o maior mal para mim e para você. Jamais se alegre com a queda dele. Não se regozije. Não deseje o pior para ele. Amém? Não roube dele a possibilidade de restauração que o intento do juízo muitas vezes é conduzir a pessoa à restauração, à graça, à misericórdia. Não roube aquilo que lhe é precioso, a possibilidade de restauração, de restituição do que foi roubado. Por isso Jeremias diz que Deus não se alegra com a queda do ímpio. Deus não tem assim um prazer sádico vendo as pessoas sendo mortas por outras nações, sendo destruídas. Deus não ficou olhando para Israel quando era destruído. Deus não ficou olhando para Judá quando era destruído. Deus não ficou olhando para Edom quando estava sendo destruído, dizendo, ai, que prazer em ver essas pessoas morrendo. Deus não tem isso nele. Ele não tem prazer na morte. Deus traz juízo porque é necessário trazer juízo, porque Ele é santo. E a taça da iniquidade foi transbordada. Ele precisa trazer juízo, porque Ele é Deus. Mas a sua misericórdia, a sua graça sempre está disponível para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida, queridos, foi quando Olavo de Carvalho morreu e um amigo em Cristo Jesus postou o seguinte: se sentindo aliviado, foi-se. Podia ter usado a vida para não ser nazifascista. Foi-se para onde, meus queridos? Para onde você acha que essa pessoa acha que ele foi? Eu não estou dizendo que foi para o céu, para o inferno, não sei. Não sou o detentor das chaves do inferno e do céu. Não é. Quem é o legislador? Deus. Quem é o juiz? Deus. Amém? Se foi para o céu, para o inferno, não sei. Não sei, não conheço a vida do cara. Mas jamais eu diria isso. De quem quer que seja. Ai, morreu. Ai, que alívio. Vá para o colo de Satanás. Ai, que alegria, que prazer. Vou dizer uma coisa para vocês sobre essa posição. Isso é pecado. Amém? Isso é pecado. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações.
Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião, aleluia, estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Amém. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarad, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E o que é mais tremendo nessa profecia, queridos, é que de fato isso se cumpriu em 120 a.C., quando os macabeus conquistaram Edom. Conquistaram Edom. Mais uma vez, a profecia se cumpre e ela é evidência de que a profecia não vem da parte do homem, vem da parte de Deus. Em 70 depois de Cristo, os idumeus, os descendentes de Edom, foram totalmente extintos da face da terra, em consequência do seu orgulho, do seu regozijo pela desgraça do seu irmão Judá. Encerrando, queridos, 3 coisas: cuidado com a arrogância. Cuidado em quem ou no que eu e você depositamos a nossa confiança. E por último, jamais se alegre com a queda de quem quer que seja, especialmente de um irmão em Cristo Jesus. Amém?